algumas pessoas nossas estão com problemas ou de trabalho, ou de horário, ou com internet, e aí vão assistir depois, né? Então, aí a gente queria pedir a permissão de vocês para poder gravar. Pode ser? Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que aqui vieram e dizer que nosso curso está na 4ª trilha, né? Então, a gente já está assim, já percorremos 3 trilhas e agora na 4ª já está na 2ª rota. Então, a gente já tem, vamos dizer assim, uma boa aventura acompanhada, assim, percorrida por nós. Às vezes, nem todo mundo conseguiu chegar aí na trilha 4, mas a gente está fazendo umas aventuras juntos, né, e juntas. Então, eu queria convidar vocês para essa conversa de hoje com o diálogo fraterno que está na roda, na página 47. Diz assim: eu falo porque você me escuta. Eu falo do tempo que passa e nos ensina tanto, da vida dura e da partilha do canto. Falo de jardins e flores, e da revolta das ruas, e do grito necessário do indefinido pranto. É uma poesia que está aqui nessa roda, que é da Edviges Maria e do Marco Aurélio. Essa poesia, ela está na roda de conversa, essa roda de conversa aqui pela Vida das Companheiras, que foi produzida no ano passado, e a gente, quando estava pensando essa conversa nossa de hoje, nós pensamos nos encontros ao vivo, né? E nós pensamos que um dos encontros poderia ser sobre essa roda de conversa, e aí a gente, então, conversou com a Michele e com a Thalita para ela nos ajudar nessa conversa aqui hoje, né? Então, a gente convidou a Thalita e a Michele, são autoras aqui dessa roda de conversa. Então, a gente vai conversar, pode tirar as dúvidas, pode colocar outras dúvidas, né? Porque pode ser que a gente não saiba responder todas as dúvidas que vêm, e a gente nem tem obrigação para isso, né? Mas a gente pode registrar, alguma outra pessoa pode comentar, ou a gente pode ficar devendo essa dúvida para outro momento também do nosso curso, né? Então, para dizer que dentro dessa metodologia, todos nós podemos trazer as questões necessárias. Então, eu quero convidar a Michele, a Thalita vai demorar um pouco a entrada ainda, porque ela está ainda fazendo o percurso do trabalho para casa. Lembrando que no Acre a gente tem uma diferença de horário, né? Então, ela está fazendo esse trânsito. E aí eu quero convidar a Michele, que é jovem do Piauí, né? Atualmente está na Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude, e a gente tem a honra de tê-la aqui conosco para essa conversa, para bater esse papo, e aí a gente pode ir à medida, ou fazendo as questões que a gente acha pelo chat, ou levantando a mão, fazendo pergunta. Eu acho que a Michele não teria problema com isso, e aí a Michele vai vendo e também pode ir dando a palavra para quem quiser fazer as questões e contribuir. Podemos fazer assim? Assim que a Thalita chegar, a gente apresenta e acolhe a Thalita. Obrigada, Carmen. Boa noite, pessoal. Dá para falar o nome de todo mundo, né? Boa noite, irmã Luciene, Rafa, Nayeli, Terliane, Momô, Silene, Giovana, Gessineia, Ana, Beuri, Joyce, Irlã, e boa noite, o cachorrinho que está latindo aqui do lado. Gente, hoje a minha fala vai ser
acompanhada aí pelos latidos do cachorrinho da minha mames, porque a minha mãe é a senhorinha das plantas e dos bichinhos, né? Então, vocês vão ouvir esse cachorro latindo aqui, tá? Eu espero que não tire a concentração de vocês aí. Como a Carmen falou, sou a Michele, né? Sou do Piauí e estou aí a serviço da Secretaria Nacional da PJ. E eu já queria começar pedindo perdão a vocês, porque eu vou falar desse material, mas eu não estou com o material em mãos, porque eu estou viajando. Esse final de semana eu vim para casa da minha mãe e eu não trouxe os meus materiais, né? E aí eu não estou com o material em mãos, né? Eu fiz as anotações aqui sobre as rodas, um pouco da nossa intencionalidade quando a gente construiu esse material. Mas quem que está com o material aí? Vocês já receberam? Porque eu vi que já começou a chegar, né? Algum de vocês já receberam? Não. Mas quando vocês receberem, vocês vão poder aprofundar, porque eu vou dar só uma apanhada assim mais rápido, né? Até porque a gente só tem 1 hora aí para não se estender muito. Mas aí, quando vocês receberem, vocês podem colocar nas anotações. Eu estou naquele grupo lá do curso também, então vocês podem colocar até questões lá e a gente continuar a discussão por lá também, tá bom? Mas peço perdão por não estar com o material em mãos. Até falei para a Carmen, não gosto muito de falar de algum material quando eu não estou com ele, né? Porque a gente fez ano passado, então pode ter alguma coisa aí do material que eu não lembro, né? Até pedi para a Carmen, enquanto a paleta não chega, se eu pular alguma coisa importante, Carmen, tá aí que eu não falei, pode falar, tá? Liga o microfone, levanta a mão, fica à vontade. Então, pessoal, eu acho que primeiro falar do tema, né? A roda, ela vem aí num diálogo mesmo com a intencionalidade de superação da violência contra as mulheres, dos ciclos de violência, né? Superando esses ciclos. E aí esse é um tema que a gente sabe que é urgente na nossa sociedade, né? A violência contra a mulher, ela infelizmente, é algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Ela é democrática, ela acontece em todos os grupos sociais, políticos, econômicos, religiosos, em todos os espaços, o tempo todo. E a gente não pode naturalizar essas violências, né, e fingir que elas não acontecem, e olhá-las como normal, como algo normal. E também a gente não pode achar que a violência é só quando alguém dá um tapa na cara de outra pessoa, né? Ou dá um empurrão, ou agride fisicamente. A violência, ela tem várias faces, ela pode se apresentar com vários rostos, né? De diversos jeitos, sobre diversas perspectivas, e nós, enquanto pessoas que acreditamos nesse outro mundo novo possível para todas as outras pessoas, né? A gente não pode naturalizar as violências. Aqui, eu sei que tem muita gente de caminhada de PJ, né? A maioria. E na Pastoral da Juventude, desde sempre a gente reza e sonha com a civilização do amor, né? Com outro mundo possível, com o reino de Deus que também é nosso e que se faz participando da luta do seu povo. Não há outro jeito de construir o reino de Deus. Mas a gente tem que entender também que o reino de Deus ele não vai acontecer enquanto tantas violências forem aí naturalizadas na nossa sociedade, né? A gente vai construir o reino de Deus e a civilização do amor para quem? Se todos os dias morrem milhares e milhares de mulheres vítimas de violência no mundo, se todos os dias jovens negros tombam nas periferias das nossas cidades, se todos os dias a juventude LGBTQIA+, é morta, crucificada, né? Enfim, são vários os cenários de morte, vários os cenários de violência que nós, enquanto essas pessoas que acreditamos nesse outro mundo, nós precisamos reciclá-los em cenários de vida, transformá-los em cenários de vida, né? E a violência contra a mulher é algo que nos atinge aí de forma concreta, cotidianamente. E a gente não pode naturalizar ou silenciar, a gente tem que falar sobre isso em todos os espaços possíveis, todos os espaços possíveis. A gente tem que incomodar sobre esse assunto, né? Tem que ser a pedra no sapato, tem que ser a pessoa chata que fala que está errado, que não é assim, que isso é machismo, que isso é violência. A gente tem que ser essas pessoas, né? Para que nós consigamos aí reciclar esse cenário de morte que nos atinge enquanto mulheres em cenários de vida, né? E transformá-los. Então, esse material, né, em diálogo pela vida das companheiras, essas rodas de conversa pela vida das companheiras, foi produzida aí com o Cajueiro, né, com a Rede Caminho de Esperança, em parceria com a Pastoral da Juventude. Nós temos uma campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, e essa campanha está aí existindo e resistindo desde 2017 e está gerando um acúmulo de debate sobre isso, né?
A gente está discutindo sobre a violência, sobre os tipos de violência, sobre os ciclos em que a violência acontece, porque ela não é um caso isolado, né? Ela acontece em ciclos, é importante entender esses ciclos, né? Então, são várias questões aí que rondam esse tema que a gente vai encontrar nessa roda e que a gente vai encontrar também em outros lugares em que a campanha está sendo trazida, né? Em que a campanha está sendo debatida. E aí, nós tem a apresentação geral, né, do material, e aí é importante entender o que é uma roda de conversa, né? Se não esse instrumento metodológico que nos ajuda a ampliar a nossa visão sobre um determinado tema, né? Esse instrumento metodológico que nos ajuda a olhar as coisas sobre outras perspectivas, a partilhar saberes, né? A partilhar inquietações, a partilhar dores também, a trazer a nossa vivência. Então, essa circularidade, esses diálogos onde todo mundo é igual, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode questionar, onde todo mundo pode colocar os seus sentimentos e o que acha e o que sabe sobre um determinado tema, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem mais poder de voz do que outra pessoa, e eu acho que isso é uma coisa incrível das rodas, né? Essa capacidade mesmo de aglutinar as pessoas e de fazer com que essas pessoas partilhem das suas vivências, né? E aí, a partir dessa partilha das vivências, dessa discussão coletiva, a gente vai conseguindo construir as coisas coletivamente, né? Em unidade. E sem falar também que a roda, ela não acontece sem uma intencionalidade política, né? Acho que é importante saber disso. Quando a gente se propõe a vivenciar uma roda de conversa, a propor uma roda aí com a juventude, com um grupo, a gente tem uma intencionalidade política com esse movimento, né? E a nossa intencionalidade política aqui é, de fato, destruir, né, esse sistema tão machista, tão patriarcal, que nos violenta e que nos mata todos os dias. Michele, mas é só uma roda de conversa, né? A gente vai reunir um pequeno grupo de pessoas e vai falar sobre novas masculinidades, ou vai falar sobre os tipos de violência. Como que a gente consegue destruir todo um sistema que mata todos os dias? Né? É porque o nosso trabalho ele sempre foi um trabalho de mexer nas estruturas de baixo para cima, né? Nunca se teve um tempo favorável para se falar sobre violência contra a mulher na igreja. Tá dando eco aqui. Parou? Parou. Nunca se teve um cenário favorável para se discutir sobre violência contra a mulher fora da igreja e muito menos dentro da igreja, né? A gente sabe que sempre é com muita resistência. Os lugares em que as mulheres estão pautando isso, em que nós estamos pautando essa discussão, é com muita resistência, na igreja e fora da igreja, né? Em todos os espaços é com muita resistência. Então, a gente sabe que o caminho é esse, né? É pela resistência. E aí eu falo da resistência, e isso pode, tantas vezes, né, frear um pouco os nossos sonhos, quando a gente sabe que é um trabalho de muita resistência, né? Mas eu gosto sempre de pensar que a estratégia das pessoas poderosas sempre foi nos dividir, né? A estratégia das pessoas poderosas sempre foi dividir o povo, sempre foi dividir e enfraquecer as nossas intencionalidades políticas. Mas a nossa esperança, ela é indignada, ela é corajosa. A nossa esperança, né, ela é feminina. E por ser feminina, ela resiste, né? E ela sabe resistir. E é com muita esperança que a gente produz esse material. E nesse material, com tudo isso, com a intencionalidade política, com tudo que a gente sonha que está compactado aí nele, né? Sobretudo, a gente vai tecendo redes de cuidado, tecendo redes de diálogo, né? Tecendo redes de afeto e tecendo redes de compromisso em defesa da vida das mulheres. E eu sei que quando vocês receberem esse material, que vocês puderem ler e puderem aplicar essas rodas com seus grupos, com seus coletivos, vocês vão sentir o poder que esse material tem para tecer essas redes de diálogo e de compromisso, né? Então, nós temos alguns temas específicos, né? No material a gente tem 4 rodas específicas, que vocês podem pegar 4 finais de semana e aplicar essa roda com um grupo ou com um coletivo que vocês fazem parte, né? E aí depois ela tem anexos também, ele traz indicações de livros, de filmes, traz poesia, traz muitos elementos que vocês podem trabalhar com o grupo, né? Ele não traz só um roteiro de roda, de encontro, mas ele traz vários outros elementos também nos anexos que vocês podem usar e podem construir vocês mesmos a partir desses diálogos que vocês vão fazer sobre o que está no livro. Vocês mesmos podem construir outras rodas de conversa e outros diálogos com temas importantes que surgiram no grupo, que surgiram na experiência, né? Eu vou dizer um pouco para vocês
das 4 rodas, dos 4 encontros, do que cada um quer trabalhar, né? O que cada um traz. E aí depois a gente fica mais livre para conversar, para vocês tirarem dúvidas sobre algum dos temas, né? Para a gente discutir. E aí, que também é o tempo da Thalita chegar, porque ela também tem a contribuição dela, né? A Thalita atrasou porque estava saindo do trabalho ainda. Como a Carmen falou, no Acre ainda é 5 e... ainda vai dar 6 horas, né? 6 e pouquinho da tarde. Então, com essa diferença de horário, complica um pouquinho a nossa vida. Mas a gente tem a primeira roda, que é Vem, vamos girar pelo respeito. Né? Que vocês, quando receberem, vocês vão ver que é a roda que traz as questões de gênero, né? Os aspectos das relações de gênero, que nos ajuda a olhar por outro ângulo para as questões de gênero. Né? A gente entende que as relações sociais de gênero elas foram construídas socialmente ao longo da história. Né? Os papéis de gênero, essa ideia de papéis de gênero foi uma ideia construída ao longo da história. E aí, se a sociedade ela constrói o que é papel do homem, o que é papel da mulher, o que é papel de tal, o que é papel de tal, a gente entende que se a sociedade construiu, a gente pode destruir e construir de novo, né? A gente pode destruir e reconstruir. Então, a roda ela é bem provocativa nesse sentido, de nos ajudar aí a olhar para essa questão das relações sociais, das relações de gênero, por uma outra possibilidade, né? Sobre outras óticas, da ótica da igualdade, da ótica do respeito, né, da ótica de fato, que busca essa igualdade entre os gêneros, né? E aí, é engraçado porque a roda também, ela tenta puxar um pouco para cada participante que está ali no encontro, naquele momento, ele pensar na construção social dele, né, na construção social do gênero dele, ou dela, da pessoa que está participando, né, pensar a partir da sua vida, a partir da sua vivência, como foi essa construção social do seu gênero, né, do seu papel de gênero. Então, eu acho a roda bem provocativa nesse sentido. Eu vou tentar focar com vocês em 2 rodas que trazem muito a temática da campanha propriamente dita, que tudo aqui discute sobre o que a campanha está discutindo, né, a campanha da PJ, sobre o que a campanha está se propondo a discutir. Mas nós temos algumas prioridades por ano na campanha, né? Para 2021, uma das prioridades da campanha, além de trazer várias questões que a gente já vem discutindo desde 2017, o GT Nacional, a própria Ampliada Nacional da PJ, fez um indicativo de que nós trabalhássemos mais esse ano a questão das masculinidades, né? Pensar em novas masculinidades. Então, eu vou tentar focar um pouco com vocês em umas rodas que trazem mais um pouco da prioridade da campanha para esse ano. A segunda roda, ela tem um tema assim, nos passos à superação da violência contra as mulheres. Bora caminhar juntas e juntos, que é uma roda que vem aprofundar os tipos de violência contra a mulher. Né? Ela traz os tipos de violência, ela provoca para que os participantes vejam e sintam se já sofreu algum desses tipos de violência. Né? E aí pensar os tipos de violência retorna àquilo que eu falei anteriormente. A violência ela não é só física, né? Ela se apresenta com vários rostos, ela se apresenta com várias faces. E aí a gente tem que estar muito esperto e saber identificar muito bem quando que alguém é violento conosco e quando não, né? O que é uma violência, quando nós já fomos violentadas ou não. Se a gente parar para pensar agora nas 5 mulheres que a gente mais ama na vida, pelo menos uma delas já vai ter sofrido algum tipo de violência. Se a gente levar em conta as estatísticas brasileiras, né? E isso é um dado de ano passado, não sei agora se não vai ser 2, se não vai ser 3, até porque a violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, aumentou absurdamente na pandemia, né? Governos do mundo inteiro relatam isso, de que os casos aumentaram absurdamente, e é muito louco, porque a gente sabe que os casos aumentaram, mas as denúncias elas diminuíram, né? Porque agora, além de tudo, a mulher ainda está presa em casa com o companheiro, com o esposo, e ela não tem como sair para pedir ajuda. Então, os casos aumentaram absurdamente, o número de feminicídios aumentou absurdamente. A cada 11 minutos, uma mulher estuprada no Brasil, a cada 2 horas, uma mulher morta. Então, como que a gente é um país em que 80% da sua população se declara cristã e nós somos o 5º país do mundo mais violento para mulheres viverem? De que cristianismo a gente está falando, né? Se a gente for começar a se fazer essas perguntas, poxa, como? De que cristianismo a gente está falando? Então, são algumas das provocações, e a roda 2, né, ela traz esses tipos de violência, ela explica direitinho o que é cada uma, como que cada uma acontece, né? Ela questiona, ela provoca os participantes e as participantes da roda a se perceberem, a se olharem, né, olharem para a sua história e verem se já foram vítimas de algum tipo de violência ou não. Então, acho uma roda aí que ela é
ela exige do facilitador, né, de quem vai aplicar, uma preparação prévia bem espiritual também, né, porque falar sobre isso e ouvir esses relatos é mexer num lugar que é muito sagrado nosso, né, e que tantas vezes é violentado. Então, todas as rodas, todo mundo que vai aplicar tem que antes ler, tem que se preparar, tem que se organizar, né? Isso aí vocês estão vendo no curso, não é nenhuma novidade que quem vai aplicar uma roda tem que antes estar bem preparado, né? Tá com as questões bem acentuadas, mas eu acho que essa roda aqui para falar dos tipos de violência é algo que mexe muito conosco. Então, exige uma preparação espiritual também antes, assim, né? Para ir com o coração preparado para o que se pode ouvir, assim, porque mexe na nossa vida, no nosso corpo, e a gente tem que estar atento. Tem outra roda. Carmen, se eu tivesse que assinar algum ponto importante, tu fala, tá? Porque eu estou aqui só com as minhas anotações, ó. Estou sem o material. A terceira roda também é uma roda que entra aí nas prioridades da campanha para esse triênio, né? Da campanha da PJ para esse triênio da Pastoral da Juventude, que é de mão em mão com meu irmão. Vamos juntos repensar nossas relações, que é a roda que traz a questão das masculinidades, né? Que nos ajuda a refletir o padrão dominante, todo esse padrão dominante, né? Esse estereótipo que nós temos aí de masculinidade e de suas consequências, né? Dessa forma como é ser homem, né? O que se espera de um homem na nossa sociedade, como que um homem é, como que um homem deve agir, o que essa masculinidade tão tóxica, tão agressiva, que os nossos meninos são ensinados desde cedo a serem, né, a viverem, quais as consequências que isso traz para as nossas vidas e para as nossas relações, né? E aí eu costumo dizer, nos espaços em que nós estamos discutindo a campanha, que nós precisamos muito trazer os meninos e incluir os meninos nesse debate sobre a violência contra a mulher. Nós precisamos muito que os meninos eles se sintam sensibilizados com essa temática, né? Que os meninos eles estejam também nessas discussões, porque senão a gente vai continuar morrendo do mesmo jeito. Porque se a gente entra na discussão dos tipos de violência, do empoderamento feminino, né, trazendo essa discussão toda assim em relação às mulheres, e nós não trazemos, na verdade não é nem obrigação nossa trazer, né? São vocês homens, só estou vendo o Rafael aqui, Josias, mas são vocês homens que têm que vir, né? Que têm que se sensibilizarem com a temática, vocês têm que procurarem estar, vocês têm que quererem estar conosco nessa discussão e nessa luta, né? Porque senão a gente vai continuar morrendo do mesmo jeito, só vai morrer mais empoderada, só vai morrer mais consciente da violência que sofre, né? Só vai morrer mais consciente da nossa condição enquanto mulher no mundo, mas a gente vai continuar morrendo do mesmo jeito, porque são vocês que nos matam. Então, adianta muito a gente discutir sobre empoderamento feminino, discutir sobre os ciclos de violência, ajudar as mulheres a se entenderem, a se perceberem na sua história, perceberem quais violências sofrem, quando são vítimas ou não, né? Entenderem todo esse ciclo, todo esse emaranhado de coisas que circula na nossa vida quando se trata de uma violência, adianta muito. Mas, se vocês não estiverem dispostos a abrirem os corações, a se desconstruírem, né? E a caminharem conosco de igual para igual, a serem companheiros nessa luta, a serem companheiros nessa discussão, nós vamos continuar morrendo do mesmo jeito. Então, essa roda, quando vocês forem aplicar, né, quando vocês forem trabalhar com ela, eu acho que é algo potente, assim, para vocês focarem ali na discussão com os meninos, né? Com os meninos que estejam participando, com os homens que estejam participando. Porque essa sensibilização deles, né? E esse caminho deles até chegar a essa luta, até chegar a essa discussão, até entender qual é o seu papel nesse lugar, né? Qual é o papel do homem nesse lugar de luta, de enfrentamento à violência contra a mulher. Se a gente conseguir atingir aí esses meninos e sensibilizá-los, a gente vai estar fazendo muito. Nós vamos estar fazendo muito. Então, é uma roda que eu peço que quando vocês forem aí aplicar e olhar para ela e ler ela no material, vocês olhem aí com muita sensibilidade, com muita atenção, né, para essa discussão, porque, de fato, eu acho que essa roda foi a que eu fiz com o Giovanni, ela traz aí uma discussão muito potente sobre essa desconstrução necessária em relação a esse padrão dominante de masculinidade e as suas consequências, né, na nossa vida, na nossa sociedade. A quarta roda é uma roda, a última, né, quarta e última, é uma roda que traz a questão das políticas públicas, né? O tema dela é assim: se pautar políticas públicas é defender a vida das mulheres, bora aprender?
E aí é uma roda que traz os nossos avanços em relação às políticas públicas, né? Traz a Lei Maria da Penha, traz as delegacias especializadas, traz aí o que a gente conseguiu avançar em políticas públicas em relação à defesa da vida das mulheres, mas também traz as limitações, também nos confronta, né? Também nos ajuda a pensar o que mais a gente pode pensar, o que mais a gente pode querer e o que mais nós podemos construir aí em relação a isso. Essa aqui eu não vou conseguir falar muito, porque ela é muito... Como que eu posso falar, Carmen? Talvez tu possa falar melhor, porque tu tá com o material aí. Eu acho que ela é uma roda muito compacta, né? Que traz os termos, que traz a questão das leis, né? O ano, enfim, que aí são questões que eu não lembro de cabeça. Se tu quiser trazer algum ponto importante aí da questão das políticas públicas, porque ela traz uns bons exemplos para a discussão. Também é bem necessária que o facilitador ou a facilitadora, quando for aplicar, leia muito previamente, né? Decore as coisas assim, aprenda mesmo previamente para fazer essa discussão com o grupo, porque ela é bem incisiva, né? Bem compacta assim, nesse sentido. Enquanto a Carmen está olhando ali, eu vou ler o chat para ver o que vocês estão falando. Rafa. Sim, é isso mesmo, Rafa. A gente fala da sensibilização e de trazer os meninos, mas não é nossa obrigação, enquanto mulheres, trazer vocês para a discussão, né? É a obrigação de vocês, como homens aí que sonham com a construção de outro mundo, vocês se sensibilizarem com a causa, né? Vocês estarem presentes, vocês darem as mãos. É uma obrigação de vocês. E aí, eu acho que sobre isso da libertação das mulheres, né? E desse caminho que a gente quer fazer coletivamente, porque a gente não quer ser superior, a gente só quer igualdade, né? A gente só quer não morrer mais, a gente só quer viver em paz. Talvez eu possa até trazer aqui uma citação bíblica, né? Assim, não estamos falando para um grupo de PJ, para um grupo de igreja, né? A gente sabe que o Cajueiro, que essa roda, a proposta dela é ir além de todos esses muros da religião, né? Mas ir a todos os espaços. Mas para nós que tivemos essa formação cristã, né, talvez lembrar ali de Jesus para a mulher que ia ser apedrejada, né, aí pode ser uma discussão que a gente pode trabalhar também em relação aos meninos, né, a mulher ia ser apedrejada, não havia prova nenhuma de que ela tinha adulterado, né, era uma armadilha ali para discutir com Jesus, para ver a opinião de Jesus em relação a algumas coisas, e Jesus não deixa a mulher ser apedrejada, né, ele fala, ele provoca, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e aí os homens eles começam a se retirar de um a um, porque Jesus ele toca na ferida dos homens, né? Ele não é besta, ele sabe que para a mulher ter adulterado, teria que um homem adulterar com ela, né? Então por que estava só a mulher ali? Por que o homem não estava? Por que ia apedrejar só a mulher? Ela não adulterou sozinha. E é muito forte para mim quando sai de um a um e fica só Jesus e a mulher e ele fala para ela, né? Vai, não peques mais. Esse vai não peques mais, talvez quem faça uma leitura fundamentalista e conservadora da Bíblia vai entender assim, olha, vai e não adultere mais. Mas para nós, que somos pessoas tão inquietas, né, esse vai não peques mais pode claramente ser vá e não permitas mais que nenhum homem tenha poder sobre a sua vida. Vai e não permitas mais que nenhum homem decida se você vive ou se você morre. Não permitas mais que nenhum homem te exponha, que nenhum homem te julgue, que nenhum homem tenha poder sobre a sua vida. E essa leitura ela é muito libertadora, tanto para nós mulheres, quanto para os meninos, né? Para trabalhar essa questão de entender que eu não tenho poder sobre a vida, sobre o corpo e sobre a vida de nenhuma mulher. Eu não tenho direito de expor nenhuma mulher, de julgar nenhuma mulher. Né? A relação de Jesus com aquela mulher não era uma relação de exposição, não era uma relação de autoridade, né? Não era uma relação de julgamento, era uma relação de igualdade. Era uma relação de amizade, era uma relação afetuosa, né, tranquila. Então, talvez essa leitura, para quem vai trabalhar com os grupos mais religiosos, que queira trazer, né, algo mais religioso, alguma discussão assim, que vá além, também pode trazer. Eu acho que é algo que nos inquieta a pensar isso. Mas achei bem legal a tua colocação. Carmen, tu quer trazer algum elemento dessa roda das políticas? Enquanto eu vou lendo aqui o chat? Tá bom. Eu acho o texto das políticas públicas ele vai trazer a questão da Lei Maria da Penha, que trabalha a questão das políticas de proteção contra a violência, principalmente a violência doméstica, né?
E nesses dias, dia 5 de novembro, nós tivemos uma conferência com a Tabata, e ela trabalhou bem a questão da Lei Maria da Penha. E eu coloquei essa conferência lá nos materiais complementares da turma desse curso, para que a gente possa apropriar um pouco mais. Ela foi muito focada na questão do que é a lei, tipificou as violências, explicou onde a lei tem mais fragilidade ou não. Então, eu acho que para a gente trabalhar essa roda de conversa, entender a Lei Maria da Penha e os limites e as possibilidades que ela traz, eu acho que é fundamental para a gente poder discutir esse tema das políticas públicas, né? Inclusive as formas de trabalhar a proteção, trabalhar a denúncia, né? Uma das questões mais difíceis que essa roda traz da questão é como é que você vai construir políticas públicas, porque assim, se a mulher ela sai de casa, ela sofre violência, ela denuncia, ela vai para onde? Né? Na época do governo da Dilma, ela construiu a Casa da Mulher, que era esse espaço de proteção. Depois do golpe, da saída da Dilma, a gente viu todas essas políticas, ao invés delas se fortalecerem, elas se fragilizaram, inclusive nesse último governo, né? A presidência ela tem feito uma campanha sistemática violenta contra as mulheres, né? Ao invés de fazer a proteção, ela faz o contrário, né? Quem está na presidência faz o exercício dessas violências contra mulheres, né? E às vezes diretamente a uma mulher, mas que atinge a todas as mulheres. Então, essa tarefa nossa das políticas públicas que a gente teria que pensar como, nos municípios, pensar essa rede de apoio, porque para você fazer a denúncia precisa dessa rede de apoio e precisa também, por exemplo, normalmente quando as mulheres tem qualquer situação que vai precisar de ir, por exemplo, legal para fazer a denúncia, ou o delegado, ou o juiz que vai atender, normalmente, raramente vai encontrar um juiz com uma outra visão que não seja essa normativa estruturada da violência, né, contra as mulheres. Então, aí você tem uma dificuldade enorme, né, em relação a isso. E eu acho que a gente... nessas questões que a Michele trouxe, eu tenho pensado muito sobre essa questão, como é que a gente pode tocar nessas estruturas da violência, nessa cultura que espalha essa violência. Então, eu tenho feito o exercício de perceber, por exemplo, nas relações que a gente tem, qualquer profissional, né, de trabalho, como é que esses profissionais tratam as mulheres? Né? Então, às vezes nem escuta. É muito interessante. Esses dias a gente foi, eu e o Berg, fazer uma visita para um engenheiro, e ele falava sempre com o Berg, e quando eu falava, ele nunca escutava o que eu dizia. Eu pensei assim, eu devo ter qualquer potência, qualquer porção de invisibilidade aqui, porque como eu não estou sendo vista, então eu devo estar usando alguma dessas porções, né? Eu não tinha essa consciência tão clara quando eu trabalhei na CNBB como assessora da CNBB, acompanhando o setor juventude, mas a gente, como assessor da CNBB, acompanha o todo da conferência. E era muito interessante. Uma vez eu fiquei pensando comigo assim, o avião da Mulher Maravilha, ele é visível, mas a Mulher Maravilha, ela é invisível. Eu pensava isso, né? Porque o avião é que faz as coisas. Então, a gente serve muito na igreja ou em qualquer espaço, muito para servir, para poder fazer as coisas. Mas a gente não é vista
como mulher, como pessoa nesse ambiente, né? E é muito interessante dizer isso para vocês, porque como eu trabalhei durante 5 anos, e era muito interessante assim, que a maioria dos assessores que trabalhou nesse serviço na CNBB foram homens padres, né? Então, eles têm lugar na igreja garantido de visibilidade, que é presidir a missa, né? Essa questão toda. Então, nesses encontros e nesses espaços todos em nível nacional, eu era uma pessoa que não estava nesse lugar de poder, não sei se eu consigo dizer isso, né? E muitas vezes não era vista, né? E participando de um encontro, segundo congresso latino-americano, um padre que era assessor de um país aí ele falou assim para mim assim, ele fez reunião com todos os assessores homens, padres, e não fez com 2 assessoras mulheres. E eu, como sempre fui do enfrentamento e de dizer as questões, eu fui até ele e perguntei por que o Bonito fez a reunião com os homens e não fez com as mulheres? Porque se tratava de uma questão da Jornada Mundial, encontro em Roma, coisa assim. Ele diz assim, são as consequências de vocês quererem ser mais bonitos que os outros. Por que vocês têm assessoria mulher? Porque isso não é normal. Então, escutar isso. Quando você está na frente e coordenando um serviço, né, que não é um serviço pequeno, alguém, em nome dessa igreja, dizer isso para você é de uma violência que fica no seu corpo, né? E aí estava junto um bispo da Igreja do Brasil e ele estava próximo de mim. Aí ele falou assim, isso é um absurdo, Carmen. Era um bispo aqui do Centro-Oeste, muito próximo de mim. Ele falou, isso é um absurdo alguém dizer uma coisa dessa da Igreja do Brasil, porque indicou você para ser assessora nacional. Eu falei, pois é, mas ele está dizendo em nome de Roma. Então, ele está dizendo em nome da igreja toda, né? Então, nós podemos e devemos fazer e reagir a isso, né? Então, para dizer assim, o caminho que a gente tem que percorrer como mulher nessas situações das violências que a gente sofre no nosso corpo, ele é longo, mas a gente precisa, por exemplo, por isso que a gente precisa dessas rodas de conversa, né? Porque essas dores que estão nos nossos corpos não normatizados, elas precisam vir. A gente lembra lá da Rota 2, acho que da Rota 2, quando o título é Escolhemos o Amor, que a gente lê o texto da Bell Hooks, né? E a Bell Hooks e a Katiuska dizia assim, as rodas de conversa vai ser esse espaço para a gente poder expor as nossas dores. E quando a gente publiciza as nossas dores, a gente liberta nosso corpo dessas dores, né? E aí, essa semana eu estava assistindo um programa, não sei se vocês já viram, um programa que chama Canta Comigo, que é um reality de música, que é que eu não sei nem qual canal que é, mas eu vi pelo Netflix. É um programa que tem o Faro como coordenador lá e 100 jurados. 2 mulheres nesse programa disseram que sofreram violência sexual nas vidas delas. E as outras que também estavam como jurado também disseram das violências sofridas durante a sua trajetória. E eu fiquei prestando atenção naquilo e pensando nessa fala da Bell Hooks. Pensei, e as outras mulheres também disseram para elas, do bem que elas fazem de denunciar isso, porque, ao contrário de denunciar, nós que sofremos as violências do nosso corpo, a gente fica culpada.
A gente não fala desse assunto porque a culpa é de uma criança, né? A culpa, e essa culpa é carregada para o resto da vida. Então, como é que a gente pode, a partir dessas rodas de conversa, trazer essas violências grandes, pequenas, que às vezes a gente pensa que é, não, o que eu sofri é pequeno em relação ao que tanta gente sofre, mas ninguém sabe a dor que é carregar essas situações, né? E finalizando essa fala, eu lembro muito de uma menina que a gente trabalhou junto na Casa da Juventude, em Goiânia, ela chama Ana Maria Trindade, é uma assistente social. Aí um dia ela disse assim para mim, assim, Carmen, eu tenho uma tristeza enorme de ter consciência, porque uma vez que a gente tem consciência, acabou, nunca mais a gente volta a ser a mesma pessoa. A gente abriu, eu não sou mais uma pessoa ingênua, e aí eu sofro com cada uma dessas situações, né? E eu acho que quando a gente tem consciência, quando a gente escuta um irmão conversando com a gente, um pai conversando com a gente, e exercitando esse poder patriarcal, não é fácil, né? Então, aí eu acho que a gente acompanha as mulheres das nossas famílias que sofrem esse peso do poder patriarcal, não é fácil. E aí eu lembro sempre dessa minha amiga, que tristeza, por que a gente é consciente? Né? Porque aí a gente tem que enfrentar isso de outro lugar, né? Michele, eu não sei se era isso, eu acabei abrindo mais do que só as políticas públicas. Foi ótimo, Carmen. Eu só tenho mais uma coisa para falar sobre isso da violência como um todo, né? Sem entrar aí no mérito de uma roda específica. E aí depois a gente abre para vocês falarem também, né? E trazerem esses questionamentos, o que vocês sentem aí, né? Logo, logo vocês vão receber o material, e aí eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para falar quando receberem. Mas para dizer assim, que quando a gente trabalha esse tema num grupo, né? Num grupo de jovens, no coletivo, nós podemos aí nos deparar com pessoas que vão trazer relatos próprios, né? De violências que essas pessoas sofreram. Pode não trazer para o coletivo, pode trazer só para você, né? Pode trazer só para outra pessoa do grupo. E aí, esse também é um movimento que exige de nós muita sensibilidade. Porque a gente é muito educado e muito ensinado desde sempre a naturalizar algumas coisas, né? E é um trabalho danado para desconstruir, desnaturalizar algumas questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado para quando alguém vier relatar uma violência para a gente não acabar cometendo outra violência com a pessoa, né? E isso acontece muito, né? Isso acontece muito, de alguém relatar uma violência e a pessoa que está escutando cometer outra violência por cima, no ato de ouvir, né? Eu falo isso porque existem muitos fatores que são inibidores da denúncia, né? Por exemplo, em 70% dos casos de violência, a vítima é próxima do agressor, né? Então, quem nos violenta, quem nos mata, quem nos silencia, são pessoas próximas a nós, né? São pessoas pelas quais nós nutrimos algum tipo de afeto. Não são pessoas desconhecidas, né? Em 70% dos casos, é a grande maioria. Não são pessoas desconhecidas, são pessoas próximas a nós, são pessoas próximas à vítima, né? E existem vários fatores que são inibidores da denúncia. Nós estamos cansados de ouvir as pessoas falarem, por que não sai desse relacionamento? Por que não deixa? Por que não denuncia, né? Sempre se coloca essa carga muito grande em cima da mulher, que ela tem que sair, que ela tem que denunciar, que ela tem que se livrar, que ela tem que acabar com isso. Mas existem muitos fatores que são inibidores, né? Eu falo isso porque eu tenho certeza que algum comentário como esse, por que a pessoa não denuncia, por que não acaba, ela pode surgir, é um comentário que pode surgir. E aí nós temos que estar muito atentos para entender que existem fatores que fazem com que a mulher que é vítima de violência, ela não denuncia. E não é só um fator ou dois, são inúmeros fatores, né? Entre eles, talvez, a gente pode citar o medo de como que vai ser pós-denúncia, né? Porque se o cara bateu, tem o costume de bater na companheira e ela denuncia, ele vai para a cadeia. Nossa, gente, nossa lei ainda é muito falha para isso.
ele vai ficar de 3 semanas a 3 meses preso, e isso quando ficar de 3 meses a 3 anos, mas ele vai pagar uma fiança baratíssima e vai sair. E quando sair, ele não vai voltar para pedir desculpa, ele vai voltar para matar. Né? Na grande maioria dos casos, depois da denúncia, só piora. Ele não vai voltar redimido de todos os pecados da prisão, né? Ele vai voltar pior. Esse é um grande fator inibidor da denúncia. Dependência financeira. Infelizmente, ainda muitas mulheres dependem financeiramente dos seus companheiros, têm filhos, como que ela vai se sustentar, como que ela vai sobreviver depois da separação. Depois que o cara simplesmente foi embora e pagar R$ 150 de pensão para criar, educar e fazer tudo que precisa para uma criança, para um filho, 2, 3. Esse é um grande fator inibidor da denúncia. Né? A falta de apoio emocional. Muitas vezes a família não apoia, os amigos não apoiam. Né? A culpabilização da vítima, que é outra violência horrível. Quando uma mulher sofre violência, a gente se pergunta o que ela fez. O cara bateu na mulher, o que ela fez? Né? Essa é uma culpabilização da vítima. Quando uma menina sofre violência sexual, quando a gente escuta um caso de estupro, é muito comum, infelizmente, a gente ouvir as pessoas falarem, estava com aquela roupa, estava naquela festa, estava bêbada, estava assim, estava tal jeito. Sempre se coloca a culpa na mulher. Sempre a culpa é... Quando a gente escuta um caso de estupro, sempre a culpa é da hora, da festa, da bebida, da saia. Sempre a culpa é em algo relacionado às nossas escolhas ou a nós, nunca é do homem. Sempre se procura uma justificativa, né? E aí, quando a gente tem um caso com justificativa, com filmagens, com testemunha, foi estupro culposo, sem intenção de estuprar. Imagina o que é mulher nessa sociedade, né? O que é ser mulher nessa sociedade. Existem vários fatores que fazem com que a mulher ela não saia de uma relação abusiva. Muitas vezes tem a falta de conhecimento dessas leis que a Carmen falou, né? A falta de conhecimento dos próprios direitos, a falta de apoio emocional. Ainda se tem uma pressão social, e quando essa mulher é religiosa, uma pressão religiosa muito grande para voltar para a relação, né? Porque a religião e a sociedade ainda colocam nas nossas costas o fardo de fazer o casamento e de fazer o relacionamento dar certo, né? Somos nós que temos que manter o lar, somos nós que temos que manter a família unida. Então, existe aí uma falta de cuidado e de sensibilidade com a nossa vida muito grande por parte das instituições, sobretudo da instituição religiosa. Geralmente se escuta muito isso. Eu estava pesquisando outro dia, e aí eu vi uns vídeos, né, e uns documentários que falavam que no século XVIII, no século XIX, os relatos paroquiais das paróquias, né, estavam cheios, os arquivos paroquiais, né, cheios de relatos de mulheres, de pastorais, de grupos que estavam na igreja, na missa, todo domingo com um companheiro, cheio de relatos de agressão, de violência, de estupro, relatos de caras que amarravam sua mulher no pé da cama e ia ter relação sexual com outra, com a mulher vendo. Vários casos assim, eu ficava, meu Deus, a igreja sabia, né? O pároco sabia, o grupo ali da igreja sabia e não fazia nada, né? Esse padre não fazia nada, esse padre para quem a mulher contava não fazia nada. Né? Até 1940, existia no Brasil uma lei chamada Lei da Honra, o doguinho. E essa lei, ela inocentava, né, o cara que matasse a esposa que fosse infiel a ele. Então, eu sou casada com o Rafael, eu traio o Rafael. Rafael, até 1940, tinha todo o direito de me matar, explicar para a justiça que foi traição, matou porque traiu e voltar para casa tranquilo. E no Egito, essa lei é válida até hoje. Se eu fosse casada com o Rafael no Egito e eu traísse ele, ele podia me matar e ir para casa dormir tranquilamente, nada ia acontecer. Então, são questões que a gente para pensar e diz, tem que parar, tem que acabar, a gente precisa romper com essa naturalização. A gente precisa romper com a naturalização do ciúme excessivo, do controle da vida do outro, das escolhas do outro, do corpo do outro, da outra. A gente tem que parar com isso, com essa romantização do abuso, né? Com essa nossa visão tão doentia do que é amor na nossa sociedade, né? Do que é relação. Se a gente não romper com isso, a gente não vai conseguir avançar muito. Chega, a gente tem que parar de naturalizar e de romantizar a violência. Amor não agride, amor não proíbe, amor não xinga, amor não humilha, amor não sufoca, amor não mata. Isso não é amor, né? Isso é abuso. E a gente tem que parar de romantizar abuso. Senão a gente não vai estar sendo nada evangélico, nada coerente com o nosso sonho de construção de outro mundo. É impossível construir outro mundo com essas realidades, né?
A gente tem que destruir essas realidades e construir outras mais possíveis para as pessoas. Então, era um pouco disso assim que eu tenho para falar, né? Já falei bastante, agora acho que a gente abre para vocês trazerem aí as inquietações, os questionamentos, né, para a gente conversar um pouquinho, para depois concluir. As conversas, elas podem ser, as perguntas podem ser via chat, mas também via alguém abre o microfone, traz a sua opinião, a sua conversa sobre isso, né? Ou a sua dúvida, não precisa ser uma dúvida para a gente responder, mas uma questão que você tem sobre a temática, né? Acho que podíamos conversar, o grupo é pequeno, eu acho que dá para a gente trazer as questões, né? Eu não tenho uma pergunta não, Michele, Carmen, companheiros, mas uma contribuição aí quando a Carmen traz essa vivência da violência sofrida por não ter é, sido vista. Quantos de nós já passamos por isso, hein, Carmen? E aí, no Uhum. anexo da roda 2 tem algo bem interessante da gente colocar aí como inspiração nesse jeito de ver as violências para além do físico, né? Essa questão da violência psicológica que nos amordaça muitas vezes no jeito de se colocar no mundo enquanto mulher. E aí eu até coloquei como sugestão o documentário da Débora Diniz, A Margem do Corpo, porque foi, gente, quando eu assisti esse documentário, eu falei, meu Deus, é muito impactante. História real de uma cidade interior aqui de Goiás, Alexânia, de uma mulher negra, e aí a Roda 4 vai trabalhar essa questão da violência das mulheres negras, e esse olhar no documentário de uma mulher que não foi denominada como mulher, gente, ser humano, mas com uma mulher que era mais ou menos feia, mais ou menos prostituta, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, e não mostrou quem de fato ela era. E aí a gente vê que às vezes os números não mostram quem de fato são essas mulheres. São mulheres, são gente. E é triste a gente ver quanto mais violência que leva aí ao feminicídio, mas como é triste também meninas em idade escolar, idade que são silenciadas até com discursos que ferem um pouco nossa percepção de mundo, né? E aí essa violência psicológica é tão forte, isso me angustia porque quem já passou por esse tipo de violência sabe que ela não é vista. E aí como dizer dela? Uma violência que não deixa marcas visíveis. E é interessante também que tem uma série aí na Netflix, Made, né? Que deu uma abertura aí para ver que essa violência que não é física também precisa ser libertada. E aí a gente não precisa de um príncipe para nos acordar do sonho, a gente precisa nos empoderar mesmo e, ou basta, como diz Michele, né? Basta desse tipo de violência que nos amordaça. E aí quem mais dá a mão pra gente? Quem mais ajuda a gente a enxergar esse mundo num jeito de esperança. É uma inquietude aí, é um tema. São temas. Aí quando eu comecei a folhear as rodas, eu falei, gente, ai, que, que borbulhão é esse de sentimento que me inquieta, que me encosta, que me faz ter sede de agir. E é isso mesmo que eu estou aqui com transbordar de agir, desejando que a gente seja aí vozes, ouvidos, olhos, mãos para agarrar mais gente para essa roda em busca desse bem viver. Tão bendito nas primeiras rotas, né? E aí a gente vai esse desejo mesmo de bem viver a vida, nos inspirando, nos inquietando. É isso. Obrigada, Glauci. Rafael? Obrigado aí pelo espaço de fala.
eu fiquei muito mexido com tudo que Michele vem trazendo, e Carmen também, e as companheiras aqui no chat também, né, vim, né, trazendo várias reflexões assim, e eu fiquei pensando o quanto que esse sistema, né, o sistema patriarcado nos afeta, né, como a Michelle já trouxe no começo ali, né, afeta a nossa formação enquanto homem também nessa sociedade, né, afeta como que a gente olha para o outro, como é que a gente constrói relações, como é que a gente se coloca diante desse modelo de que coloca o homem num lugar de privilégio e ele precisa ser exatamente da mesma forma como foi projetado para ser, né. Então isso eu acho muito violento também. Pô, a gente não estou querendo equiparar violências aqui, né, do que mulheres sofrem, que homens sofrem, não, acho que não é esse lugar que eu quero me colocar, mas é também violento para a gente, de se repensar nesse lugar, né, porque é muito fácil a gente reproduzir as violências, né, a Michelle vinha trazendo, né, os vários tipos de violência que tem, né, e acho que a violência, tanto a violência, eu acho que a violência física, a violência psicológica, ela machuca, ela vai ferir e vai nos deixar numa situação limite mesmo, mas a violência sistêmica e estrutural, elas literalmente barra tudo isso, né? Literalmente não deixa a gente avançar. A gente olha para a realidade nossa hoje, o tanto tipo de violências em várias situações e corpos que a gente tem aqui, e a gente olha assim, poxa vida, né? Estávamos discutindo agora mesmo, né? Pá, vamos denunciar o agressor, tá, mas o agressor vai para a cadeia, e aí o sistema que vai receber ele lá vai melhorar essa pessoa que vai para a cadeia, vai facilitar a vida dessa mulher, não vai piorar, né? E aí você fica pensando, poxa vida, a luta é tão grande assim, os desafios são tão enormes que você olha para isso com desespero. Isso é fruto do quê? De uma violência sistêmica que é estruturada, né? Estruturada no Brasil e que é difícil assim criar alternativas para isso. Mas eu sonho ainda com essa possibilidade da gente, através das rodas, a gente ampliando uma rede de apoio, uma rede né, de apoio profissional mesmo. A gente precisa ter essas pessoas, né? A Carmen citou a Casa da Mulher e tem outras políticas públicas, né, que o Brasil, nos governos progressistas, acabou avançando, mas infelizmente regredimos, né, nos últimos anos aí. Mas eu acho que sim, eu acho que um trabalho nosso mesmo como efetivo e como possibilidade de mudança real, ou pelo menos de amparo, ou de que essas pessoas possam repensar a sua vida, repensar seus projetos, né? Eu acho que através dessa rede de apoio, né, que a gente pode estar intensificando, provocando através dessas rodas. Eu fico muito também pensando, né? Ah, poxa vida, numa roda só a gente não vai conseguir provocar algo assim. A gente vai, no máximo, sensibilizar, escutar alguns gritos e tal, mas como, né, acho que a gente poderia fazer um processo. Eu sei que o curso está provocando para isso mesmo, para que a gente pense um processo de intervenção, né, e até provocado aí por 5 anos, que vai... Tá, mas, enfim, a gente precisa de uma estrutura financeira para isso, a gente precisa de uma série de coisas para que isso realmente venha acontecer, né, porque senão não dá para não ter. E acho que, para finalizar o que eu quero falar, acho que junto com as rodas e tentar ver a viabilidade dessa rede de apoio, a gente precisa lutar também por representatividade política, porque a gente sabe que somente, né, quem está ali, quem está no Congresso, quem está representando a população, que tem possibilidade de levar essas vozes e provocar um debate mais profundo e estrutural realmente na política desse país, né, e que a gente poderia ter aí luzes importantes, né, nessa luta aí, um frescor também de esperança para esses desafios todos que temos. Era isso, gente. Valeu. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael, pela contribuição. E a gente escuta a Nayeli. Não sei se é assim que fala o seu nome. Isso, é assim, Nayeli. Então, boa noite a todas e a todos. Assim, né, acho que durante a fala que a Michelle foi tendo, que a Carmen foi trazendo, eu partilho também do que já falaram também, mas eu queria depois que vocês pudessem falar um pouco mais sobre os cuidados, né, porque essa é uma preocupação que eu tenho, que é o que a Michelle já conseguiu dialogar com a gente um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter diante das rodas, para que a gente não reproduza esses, como a Michelle falou, né, fatores inibidores, né? Então, para que a gente pudesse também pensar nisso, assim, enquanto facilitadores das rodas,
como isso pode ser tão prejudicial também, né? Porque a gente, como a Michelle falou, a gente acaba gerando outras violências nessas mulheres e nessas pessoas. Então, essa também é uma preocupação que eu tenho diante do cuidado que a gente deve ter diante da roda, né? E da temática que a gente traz. E aí, outra coisa que eu sempre quando a gente discute sobre essa questão da violência, dos circos e tudo que gera isso, eu sempre pergunto, quem são essas mulheres? A Pastoral da Juventude tem um arquivo, um documento que a capa dele é o símbolo da campanha e nome de várias mulheres, várias. E eu sempre reflito naquilo, porque é o que falaram aqui também, né? Que são mulheres, elas têm nome, vidas, histórias, e são muito além do dado de dizer que são 12 mulheres que morrem por dia, mas quem são essas mulheres? Então, sempre quando fico até assim, mexida, porque é isso mesmo, assim, de provocar e quanto isso a gente sente na pele, né? Então, de pensar quem são essas mulheres, e essas mulheres são pessoas, mães, tem toda uma vida e toda uma história, né? Então, diante do que foi exposto hoje, que a gente conseguiu conversar, eu queria conversar um pouco mais, né, se possível, sobre os cuidados que a gente deve ter também. Uhum. O Nayeli, eu vou dizer aqui, depois você diz, Michele, quando eu acompanhava a Pastoral da Juventude na diocese de Itumbiara, uma diocese aqui em Goiás, a gente fez vários encontros com roteiros para os grupos de jovens. E aí a gente fazia a capacitação, o pessoal fazia os encontros e a gente voltava. E uma vez eu fui nessa capacitação e os jovens de um grupo estavam muito preocupados porque eles fizeram uma sequência de encontros sobre a família. E só que teve um encontro que uma das meninas desse encontro, ela interrompeu a reunião porque ela trouxe a história dela. Ela disse, eu assisti meu pai matar a minha mãe. E contou essa história. E a reunião acabou ali, escutando o relato dela. Todos eles pararam tudo e abraçaram a menina e terminaram. No final, a dúvida deles, quando eu cheguei lá, a dúvida era perguntar, Carmen, a gente fez errado? Né? Porque a gente está lidando com essa questão do certo e errado, né? E aí eu perguntei, e como ficou a menina? Ela ficou tranquila, a gente foi com ela para casa, a gente passou o dia com ela, era uma cidade pequena e tal. Eu fiquei curiosa do ponto de vista psicológico, falei para eles que estava perfeito o trabalho deles, elogiei, falei da escuta, da atenção, né? E fui falar com algumas pessoas que lidavam com isso na psicologia. E eu perguntei, falei da situação e da atitude dos meninos. E a psicóloga disse, Carmen, nem 10 anos, 20 anos de terapia faria o que esses jovens fizeram, do bem que foi feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a situação que a gente vai viver no grupo, ela pode interromper o roteiro que a gente tem pronto, bonitinho, e a gente pode fazer a roda de conversa, ela tem essa dinâmica, né? Por exemplo, eu tenho todo um caminho a ser feito, mas a roda vai me dizer também se o assunto vai continuar e por onde, né? Então, essa sensibilidade a gente tem que ter ao trabalhar essa metodologia das rodas, né? Porque às vezes a gente já aplicou rodas, eu já trabalhei assim em rodas que ela vai certinho até o final, né? E tem resultado, essa coisa toda. E tem roda que vai até uma parte e para ali e continua ali naquele lugar,
o tema ele puxa o grupo e o grupo fica naquele assunto e conversa. Então, a gente terá, quem está se capacitando para aplicar roda, a gente precisa exercitar essa sensibilidade e não aquela preocupação de professor que precisa fazer um relato da aula, essa coisa toda, porque às vezes a gente, como professora, eu sou professora, né? A preocupação nossa é terminar o conteúdo, né? Mas aquele ponto é conteúdo, né? Porque a metodologia ela junta o conteúdo e o jeito de fazer. Então, essa sensibilidade a gente precisa ter muito na aplicação da roda, né? Então, tem rodas que ela vai ter um começo, e se alguém, por exemplo, traz uma situação comovedora, né? Como é que você vai lidar com isso? Então, aí a Michele trazia desse cuidado, dessa atenção, né? É um cuidado de sensibilidade, mas é também um cuidado pedagógico, no sentido como é que você vai conduzir isso para não ficar, a pessoa não ser exposta, né? Como é que você vai conversar com o grupo depois para o assunto ficar ali, né? Porque essa conversa tem que ser feita antes da roda, né? Para gerar um ambiente, fazer um acordo ali entre as pessoas para dizer o que conversar aqui não vai chegar para cá, né? Isso tem que valer para todo mundo, para nós que estamos aplicando a roda e para as pessoas que vão estar. Por quê? Porque a gente precisa criar esse ambiente de confiança, se precisar de fazer o desvio, ficar ali no desvio, considerando que esse desvio é conteúdo, né? E que, às vezes, uma roda ela precisa de mais de um encontro, né? Às vezes, você viu que com aquele grupo você precisa retomar aquele assunto, então organiza com outro nome para você fazer o assunto vir outra vez para a tona, né? Então, às vezes, não é na primeira vez, não é na segunda vez. Naquele caso, desse caso que eu contei para vocês, era na quinta vez. E se estava discutindo, né? Então, quando a gente está propondo 5 rodas de conversa, 4 rodas de conversa, teria que, no projeto que vocês estão pensando, sempre abrir brecha para isso. E depois rever o projeto também, porque o projeto, às vezes, você propõe lá, eu quero realizar 12 rodas de conversa durante o ano de 2020, 2021 e 2022. Mas aí vai ter uma situação nova que você vai precisar de sair daquelas 12 e ir para 20. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no projeto, altera isso, porque foi necessário. Né? É nesse sentido, a realidade ela tem força sobre a nossa prática, né? Então, essa tensão, eu não sei se vocês, respondi aquilo que você estava perguntando, né? Mas você me provocou a pensar e a trazer essas coisas. Michele? Acho que tu já falou tudo, Carmen. Acho que a Carmen já falou tudo, Nayeli, assim, né, desse cuidado. Lembrem que eu falei no início da intencionalidade política, né, da nossa ação, dessa proposta das rodas, mas também pensar na intencionalidade afetiva, né, de estar com as pessoas, não é só aplicar a roda e discutir esses temas por discutir, mas é que isso fala da nossa vida, né, fala do nosso cotidiano, fala dos nossos corpos. Então, se tem um corpo que está no grupo, né, no coletivo, na roda, e que traz essas marcas, se for preciso sair de rota, saia de rota. Se for preciso desviar o caminho, desvie o caminho. A prioridade é a pessoa, a prioridade é o corpo que se sente tocado com isso, né? É o corpo que foi violentado. E aí eu acho que fazendo isso, é aquilo que a Carmen falou, né? Também faz parte do diálogo, também faz parte da construção,
também faz parte da proposta metodológica da roda, né? Que é lidar com pessoas, acolher pessoas, ouvir pessoas. Mas quando se trata dessa questão da violência contra a mulher, né, eu acho que para a gente que se dispõe a fazer essa discussão, a conversar sobre isso, a aprender sobre isso, tem pontos que é muito importante a gente saber assim, né? Eu acho que a questão dos fatores inibidores da denúncia é algo que é muito importante que a gente saiba, para nós não cairmos aí no discurso que eu falei, né? Que não denuncia porque não quer, não sai da relação porque não quer. Que, infelizmente, a gente escuta muito na nossa casa, escuta muito na rua, né? Escuta muito cotidianamente de pessoas diversas, né? Esse peso sobre a mulher que é violentada, né? Enfim. Então, acho que esses fatores inibidores que eu falei, quando se trata de violência contra a mulher, é algo muito importante que a gente saiba, mas também os ciclos de violência, né? Porque, às vezes, entra no que o Rafael falou, a gente pode ouvir uma mulher que é vítima de violência psicológica, e aí a gente tem que saber identificar, né, o que é uma violência psicológica, o que é uma violência verbal, o que é uma violência física, violência sexual, violência patrimonial. No material que vocês vão receber, fala tudo direitinho, né? Todos os tipos de violência, como acontecem, como que é. Mas isso vocês também acham no Instituto Maria da Penha, em vários sites estão aí para a gente aprender, né, para a gente pesquisar. Eu acho que entender certinho os tipos de violência, entender os ciclos da violência, como que ela acontece, é algo muito importante, assim, para quando a gente escutar, trouxer um relato, que é isso que a Carmen falou, né? De escutar um relato, você saber em que ponto aquela mulher está, né, nessa situação. Qual é o lugar que ela está nesse ciclo, né? O que que faz, o que que inibe ela de denunciar, qual é o contexto da vida dela. Então, por exemplo, para falar bem brevemente sobre os ciclos, né? A violência quase nunca é um caso isolado. Vou citar agora o Josias, né? Já citei que eu sou companheira do Rafael, agora eu vou citar que eu sou companheira do Josias. Digamos que eu sou companheira do Josias, nossa relação é maravilhosa, tá tudo certo. Não é do dia para a noite que o Josias decide me agredir. Né? Ele não é um príncipe e acorda de manhã e me dá um tapa na cara. Quase nunca é um caso isolado. Quase nunca. A violência ela vai se dando gradualmente em ciclos, né? E aí, quando a gente fala dessa relação, do ciclo da violência doméstica, por exemplo, a gente tem a lua de mel, que é o primeiro ponto de um ciclo que vai acontecer, né? Que está tudo bem, que a relação está toda tranquila, que está maravilha. Só flores, como dizem, né? No início é só flores. A gente escuta muito isso. Então, a lua de mel é aquele momento, aquele ponto do ciclo em que a relação está toda tranquila, está tudo fluindo bem, tranquilamente, normalmente, né? Dentro do entendido e do acreditado na nossa vida, do que é normal uma relação. Depois da lua de mel, começam as tensões, né? Que são as primeiras tensões, os primeiros conflitos, uma fala mais alta, né? Uma fala mais grosseira, uma colocação mais grosseira, uma coisa mais... Começam as brigas, né? Devagar. Quase nunca também é uma briga explosiva. Às vezes são briguinhas mais corriqueiras, por uma coisinha mais besta, mas vão se intensificando esses conflitos, né? E a coisa vai ficando tensionada. A relação vai ficando tensionada, vai ficando tensionada. Às vezes ela tem uns pontos ali de voltar um pouco para a lua de mel, depois volta para a tensão de novo. E aí, depois de tanto tempo nessa tensão, nesse ciclo de tensão, de briga, de grito, vem a agressão. E a agressão também, quase nunca de primeira, ela é uma agressão física, né? Ela pode ser uma agressão verbal, quase nunca de primeira ela é uma agressão muito severa, né? Ela pode ser um empurrão, ela pode ser um grito, ela pode ser uma agressão que não vai ser severa ali fisicamente, né? Muito severa. Quando acontece essa agressão, e ela vai acontecendo, vai se tornando corriqueira entre o casal, e aí vem a agressão física mesmo, que a pessoa bate, né? Agride fisicamente a outra pessoa, essa primeira agressão física mesmo, em que a mulher sente, em que a mulher se percebe, eu fui agredida, eu estou sentindo no meu corpo, está doendo, né? Aqui é uma janela para o rompimento. É uma janela para a denúncia, é uma janela para o rompimento. Mas, infelizmente, quase nunca isso acontece de primeira também. Quase nunca a mulher que sai de uma relação abusiva, de uma relação agressiva, ela desata ali e sai na primeira agressão. Porque o que é que acontece? É muito comum, a gente vê isso o tempo todo de companheiros que quando pratica essa agressão, que a mulher sente, que a mulher percebe, opa, fui agredida. Aí o cara vem, né, todo arrependido, pede mil desculpas, que foi sem querer, que não vai acontecer de novo, que perdeu a cabeça, bota a culpa na bebida. Enfim, faz toda aquela, né? E aí
nessa agressão é uma janela para a denúncia, né? Uma janela para o rompimento, mas geralmente o próprio homem fecha essa janela. Porque ele volta como um príncipe encantado de novo, tá tudo bem, não vai acontecer mais, me perdoa, foi sem querer. Então, se fecha essa janela, aí eles vão para a lua de mel e fica tudo bem, depois se volta o mesmo ciclo de tensão, de conflito, de agressão, lua de mel. Então, tem outras fases também nesse ciclo, né? Mas é importante a gente ir percebendo, assim, quando você começa a conversar com alguém, você começa a ouvir relatos daquela relação, você capta muita coisa, assim, se você souber como que a violência ela vai se dando, né? Assim, vai girando em torno da nossa vida. Então, acho que tem alguns pontos que são importantes a gente saber, né? Os tipos de violência, os ciclos em que a violência acontece, os fatores inibidores da denúncia, né? Toda essa contextualização que a gente foi fazendo aqui também, né? Que a violência contra a mulher é uma coisa muito, infelizmente, muito enraizada na nossa sociedade, né? Esse nosso sistema que coloca a mulher nesse lugar e que coloca o homem nesse lugar é uma questão muito estrutural nossa, né? Muito cultural, infelizmente, e muito enraizada. Então, toda essa contextualização desse tema é importante. E outra coisa, eu sei que é exigente, né? Mas falar sobre isso nos exige que a gente esteja sempre se atualizando, né? Sempre pesquisando, sempre estudando, sempre de olho nessa questão. Não pode ser ali sobre isso uma vez, eu falar sobre isso o resto da minha vida para sempre, nunca mais vou atualizar, porque muda. Infelizmente, muda assim, ó. Infelizmente, os dados mudam assim, as questões todas vão o tempo todo só piorando. Então, acho que isso, junto com a sensibilidade que a Carmen trouxe, né? Do olhar o outro, a outra para a discussão no grupo, pode ajudar a gente aí nessa questão do cuidado com a roda, com o momento. Uhum. Obrigada, Michele. Vamos ouvir, então, a Gessineia. Eu queria só contribuir um pouco com essa questão dos fatores inibidores, dentro assim, de algumas realidades que a gente escuta, né, e vive um pouco. Essa questão da vítima, né? Que a vítima que cai na pressão pessoal, né? Questão pessoal mesmo, a questão de sentimentos. E quando ela denuncia, ela se sente culpada por fazer o mal para o agressor, né? E também medo de ser julgada e condenada pela sociedade, né? Quando o agressor ele fica idoso, que toda a sociedade comunitária força a vítima a cuidar do agressor, mesmo sabendo que os canalhas envelhecem, né? Tem também essa dimensão. E quando a vítima traz sentimentos e valores que fazem escolher cuidar do agressor, né? Trazendo valores evangélicos, como as frases, né? Fazer o bem sem olhar a quem, não pagar o mal com o mal, amar o próximo, amar o inimigo. Então, assim, a gente vê várias situações, né, nesse sentido. É complicado sair da prisão do julgamento, principalmente julgamento emocional, né? E quando, nesse meio onde a gente está, muitas vezes, muitas meninas acabam engravidando e em alguns lugares a gente vai ouvir e nunca é revelado a identidade do pai, né? Lá na beirada dos rios, bem longe, quando a gente escuta um pouco as histórias, aí aparecem os filhos do Boto, né? E todo o povo ali escolhe acreditar, mesmo que de forma inconsciente, de que ainda nos dias de hoje, de que realmente aquele filho é do Boto, né? Também nós já tivemos caso de uma família que de repente a menina estava grávida e houve uma situação na família e aí a denúncia foi feita, mas que a menina tinha 13 anos, o irmão tinha 14 e a culpa foi para cima do irmão de 14 anos, mas que na verdade quem era o culpado era o pai, né? Então assim, às vezes até há um pouco de, não sei se seria vergonha de expor toda uma história familiar, né? E aí a gente escuta fatos e a gente vai escutando e vai vendo que a história não é bem assim. Então, assim, quando a gente vai fazer esses encontros, aparecem todas essas questões, né? E, às vezes, a gente também tem a tendência de olhar determinadas situações, e se a gente
não cuidar, a gente também acaba tendo pena realmente da pessoa, do agressor, né? Ou até mesmo não consegue fazer um caminho com a família. Mas eu trago assim, mais como contribuição, porque muitas vezes a gente, nos grupos, a gente acaba sendo também presença, acolhimento, e esse acolhimento ajuda um pouco na questão do dia a dia, né? E aí fica o trabalho de resistência nosso diante dos debates e fazer um caminho de mudança de mentalidade, porque às vezes também os conflitos de mentalidade são muito fortes, né? Às vezes a consciência te diz o que é para fazer, mas uma multidão, mesmo sabendo de todos os fatos, acredita que não é bem esse caminho que tem que ser feito, né? Porque a gente vai se deparar com situações assim também, né? Então, assim, mais como uma contribuição diante dessa questão dos fatores inibidores. Obrigada, Jesse. Não sei se tem mais alguém que gostaria de dizer, ou se a gente pode encerrar a nossa conversa de hoje, que foi uma conversa muito boa, de muitas aprendizagens nesse sentido. Oi, Kerliano. Boa noite. Eu queria falar rapidinho. Sim, Também claro. A minha câmera não tá legal, né? Não, mas tá bom. Quando a Michele começava a falar, boa noite a todos e a todas, boa noite, sobre essa questão da violência, e aí ela trouxe o evangelho que ela já falou uma vez em encontro que ela fez com um grupo de jovens aqui na diocese que eu faço parte, no Ceará. E na época eu lembro que foi assim muito chocante a reflexão que ela trouxe, e hoje ela trouxe novamente, eu lembrei daquele dia e dessas questões das violências domésticas. Na escola que eu trabalho está tendo um projeto científico, e aí foi dada a ideia da gente estar trabalhando sobre a violência doméstica, justamente porque é algo que infelizmente está muito em alta. E aí pediram para mim ficar à frente do projeto, e eu disse, claro que eu fico, a gente já trabalha na Pastoral da Juventude, isso, e eu tinha material, né, tinha um subsídio da campanha, então comecei a trabalhar com as minhas alunas a respeito das violências domésticas, e de início eu fiquei com receio de ter mulheres que sofrem, e de não falarem. E aí, no final, assim, de uma forma surpresa, 2 mulheres acabaram falando que estavam sofrendo violência doméstica. Uma, na primeira vez, disse que não sofria e tal. E aí depois a gente foi novamente e oferecendo ajuda, porque eu fiquei pensando, a gente vai trabalhar o projeto, mas o que é que a gente vai fazer de concreto? A gente está fazendo palestra, ok, é muito bom, mas vamos ficar só na palestra? E aí a gente foi mais para frente, a gente foi atrás de ajuda psicológica, tratar com alunos menores de idade, então eu pensei na ajuda psicológica. E aí na segunda vez que a gente foi, uma mulher começou a falar assim, nossa, a mulher que eu pensei que não fosse colocar para frente aqui, hoje está na ajuda psicológica. Ela sofre violência psicológica e ela via que tinha alguma coisa errada ali no casamento, mas não compreendia, né? O marido xingando, aquelas coisas todas, dizendo nome, e ela não entendia. Aquilo ali era uma violência e tal. Mas ela está colocando para frente, e a gente foi uma sessão com uma psicóloga, mais ela, e aí ela, quando eu saí com ela, ela disse, professora, eu tô que nem diz esses alunos, que nem diz esses adolescentes, tô assim numa vibe da esperança, mas eu acho que ele não vai mudar. Ela disse que chamou o marido, sentou com ele, tomou café na mesa com ele,
e disse assim para ele: você disse que eu nunca teria coragem de procurar ajuda, mas agora eu estou tendo. E aí ela disse que ele passou 2 dias ali bem reflexivo, mas ela acredita que ele não vai mudar, né? E ela voltou para casa, a gente vai para outra sessão agora. E aí a psicóloga encaminhou ela para ela procurar ajuda com um órgão especializado que tem no município. Tem uma outra mulher que ela sofre de violência física, mas aí ela não quis ir para frente. E eu pensando sobre isso, sobre essas questões dessas mulheres que sofrem violência, quando essa mulher ela sentou comigo, com a minha diretora e com a minha coordenadora para conversar sobre o caso dela, ela dizia que ela tem 2 filhos, ela não tem emprego, então ela depende totalmente do marido, questões que a Michelle já trazia. Ela depende totalmente do marido financeiramente, ela é casada há 17 anos e tem toda a questão do julgamento da família, né? Então, às vezes ela dizia que quando falava de pedir ajuda, a família dizia que, ou ele mesmo, o marido, dizia que ela queria deixar ele porque ela queria ficar com outra pessoa, quando na realidade ela só queria que tudo aquilo se acabasse. Na fala com ela, ela não quer assim ela não quer a separação, ela quer a mudança do marido, por mais que ela mesma diga que vê que talvez ele não mude, não chegue a mudar. Então, quando a gente vê a violência doméstica e familiar contra as mulheres, é algo muito grande, muito, muito grande. E por muitas vezes, até nós, a gente fica com medo muito grande. Quando a gente começou a tentar ajudar essa mulher, né, que eu vi que ela ia para frente, me bateu um medo. Que eu converso muito com uma amiga, que também é da Pastoral da Juventude, eu dizia para ela, a gente está trabalhando com questões que envolvem morte também, né? Ao mesmo tempo que a gente está tentando libertar uma mulher, tem outras questões por detrás. Também é algo que gera medo também na gente. Mas é algo que me dá muita alegria de ver que tem uma mulher ali que está podendo ser ajudada, né? E sempre que me dá medo essas situações, eu vejo sinais que é preciso a gente fazer alguma coisa, porque se não for nós, quem será? Quem irá fazer? Eu vejo muito jornal aqui do Ceará e assim, quase que todos os dias tem um caso de violência doméstica. Hoje passou um caso de uma adolescente que tacou uma faca no padrasto para tentar livrar a mãe, que ele estava batendo na mãe. Então, são muitas questões e a violência doméstica é algo que é estrutural, é algo que é enraizado e muitas vezes as mulheres nem percebem. Uma questão que não envolve a violência doméstica, mas que algumas mulheres descobriram nesse projeto que está tendo agora na escola. Nós chamamos uma psicóloga, uma advogada, para conversar um pouco, e aí foi trazido a questão da violência na hora do parto, que se o nome da violência... Obstétrica. Isso, a obstétrica. E aí a psicóloga foi falando, aí uma mulher encheu os olhos d'água e disse: pois eu passei isso no hospital e não sabia que isso era uma violência. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia que isso era uma violência. E a minha diretora também citou que tinha passado isso no hospital e não sabia que era uma violência. Então, às vezes, as mulheres elas sofrem tanto e muitas vezes elas não conseguem identificar que aquilo é uma violência. E se tem alguma coisa errada, eu dizia para elas, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que vocês estão achando estranho, procurem saber, porque se está estranho, não está certo. Então, a violência doméstica é algo que... A violência contra a mulher é algo que está enraizado mesmo e que é preciso união de mulheres, é preciso união de homens para tentar acabar, gente, porque é como a Michelle trouxe, né? Só mulheres na luta, não vai acabar, a gente vai continuar morrendo, só que agora mais empoderada, né? Então, a gente precisa de uma união mesmo para
tentar um dia acabar com essa violência. Parece algo tão utópico, tão longe da gente, mas a gente precisa lutar e essas questões são muito importantes mesmo. Por mais que muitas vezes gere medo, mas é muito importante. Sim. Obrigada, Terliane, pelo testemunho aí, por trazer essas experiências. Uma das preocupações nossa com a roda de conversa é que, às vezes, a palestra, como você falou, ajuda, desperta, mas ela tem pouco espaço, às vezes, para trazer as questões, né? E a roda pode ser esse instrumento de apoio para poder gerar conversa num grupo menor, mais íntimo, em que outras mulheres também possam dizer, e homens também, né? Eu acho que é essa a ideia. Josias está pedindo a palavra, não? Eu acho que... Posso? Pode. Tá. Eu acho sim. As rodas, elas precisam ser feitas de modo que tenha bastante participação de homens, né? Mas a partir das rodas e da conscientização, é preciso fazer um outro passo, que é começar a trabalhar a dimensão as questões das novas masculinidades. Porque se a gente não trabalhar as novas masculinidades e mostrar que esse modo de ser homem hoje, ele é violento e ele violenta de modo muito maior as mulheres, mas também eles violentam os homens. Mas aqui, claro que a gente está falando de roda pela vida das companheiras, mas a gente precisa fazer esse processo contínuo para a gente criar a mentalidade que existe outras maneiras de ser homem que não é essa maneira de ser homem. De ser homem. Claro que na roda de conversa pela vida das companheiras, ele traz um encontro sobre isso. A gente precisa criar outros espaços, outras conversas, para a gente também trabalhar essas questões, porque a gente não vai conseguir vencer o ciclo de violência contra a mulher que está enraizado na nossa cultura se a gente não trabalhar um outro modelo de ser homem, diferente desse que está posto. Né? Mas a gente precisa urgentemente começar a trabalhar, porque esse modelo que violenta principalmente as mulheres, né? Mas eles violentam o homem que é afeminado, violenta o negro, violenta o índio, violenta todo homem que não está dentro do padrão de ser branco, de ser cristão, né? E a outra questão que eu queria trazer é como é que a gente vai conseguir trabalhar isso de forma adequada, principalmente porque é uma campanha puxada pela Pastoral da Juventude, dentro de um ambiente que é totalmente machista, que é o ambiente da igreja. Um ambiente que ele é hierárquico e patriarcal. Que isso, de modo... a gente traz isso para dentro dos grupos, traz isso para dentro da Pastoral da Juventude, a gente traz isso para dentro dos outros grupos, e de modo de como está a grande maioria da igreja hoje, que os caras estão dizendo, olha, né, a última palavra em todas as igrejas é minha, é do padre, e acabou a história. E o padre
é o Senhor, né, homem, que mostra, usa da força da violência da sua palavra para impor as decisões, as vontades deles dentro da paróquia dele. Como é que a gente pode ir quebrando isso dentro dos nossos pequenos grupos, né? De socializar a palavra, de trabalhar um outro modelo, né? mais participativo a partir das rodas de conversa, para a gente também ir quebrando dentro da religião, porque ela afirma de forma categórica a violência, a violência de gênero, né? Em cima das mulheres, em cima dos trans, em cima de tudo aquilo que não for desse modelo de masculinidade que está imposto dentro da sociedade. Tá? Uhum. Eu acho que é isso. Quero dizer para a Terliane, né, que eu tive a alegria de morar lá na cidade dela, né, em Itapipoca, e foi lá que eu comecei o meu processo de assessoria com a Pastoral da Juventude. Legal. Mas eu acho que é isso. Obrigada, Josias. Então, gente, eu acho que já tem um bom tempo que nós estamos aqui, né? Vamos encerrar. A Michele falou várias vezes que vocês vão receber o material, mas é algumas pessoas que vão receber o material. Nós estamos enviando o material para uma pessoa de cada estado, e essas pessoas vão nos ajudar a aplicar as rodas de conversa, né? No curso, a gente tem uma roda de conversa de cada uma. Tem uma das mulheres, essa que a Michele falou, os tipos de violência, ela está aí, nessa trilha 4, roda 1. Na anterior, na roda 3, na trilha 3, está a roda de conversa sobre a juventude, né? Tem com toda, o livro está completo. E tem ainda de políticas públicas de juventude e sobre juventude, educação e violência. Aí, esse material ele está à disposição para vocês. Coloquei a senha lá também, né? Então, tá material que vocês podem acessar para organizar as rodas ou para pensar outras rodas, porque tem um modelo aí. Aí, algumas pessoas vão receber um pacote que a gente enviou essa semana para essas 27 pessoas de estados diferentes, né? Que alguns vão chegar mais rápido, outros já chegaram e outros ainda vão demorar porque tem um problema nesse correio para quem é para o Centro-Oeste, né? E também para mandar para esses lugares, para o Norte e para outros lugares. Até para o Espírito Santo é confuso mandar daqui. Então, só para dizer, agradecer muito a Michele pela presença. A gente lamenta aí a ausência da Thalita, né? Mas como ela tinha nos dito que estava com problema de chegada, desse traslado dela do trabalho para casa, depois ela ainda para a faculdade, então estava com essa dificuldade. Mas a gente agradece também o esforço da Thalita, mesmo não podendo estar aqui com a gente, né? E agradeço cada um de vocês que estiveram aqui, que contribuíram com a conversa, que escutaram, que permaneceram aqui esse tempo. Então, a gente pode abrir as câmeras aí, quem puder, para poder falar tchau para todo mundo. Tá. Carmen? Diga. Eu queria só dizer que o pessoal que está participando das rodas de conversa, né?